Bom, agora nós vamos falar do número de oxidação, também conhecido como NOx. O número de oxidação, ele é um número que vai representar de cada elemento num determinado composto a capacidade daquele elemento, dos átomos daquele elemento, de estar atraindo ou repelindo elétrons ao formar uma molécula com outros elementos. Baseado nisso, a gente tem elementos de NOx fixo e elementos de NOx variável. Esses elementos de NOx fixo, existem algumas regras para a gente identificar eles, e baseado nessas regras, nesses elementos de NOx fixo, a gente consegue descobrir os elementos de NOx variável. Bom, as regras de NOx fixo são as seguintes. Todos os elementos da família 1A vão ter NOx mais 1. Família 1A, primeira coluna da tabela periódica, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalino-terrosos, que são a segunda coluna da tabela periódica, o NOx deles sempre vai ser mais 2. Isso é regra. Já os elementos da família 7A, que é aquela última coluna da tabela periódica antes dos gases nobres, o NOx deles vai ser sempre menos 1 quando binários, quando em compostos binários. Ou seja, tá alguém da família 7A mais outro elemento. Então, um elemento qualquer mais alguém da família 7A, como, por exemplo, o flúor. Então, o NOx deles vai ser menos 1. A gente tem também, lá na tabela periódica, uma escadinha de metais, que seria a prata, o zinco e o alumínio. A prata sempre vai ter NOx mais 1, o zinco NOx mais 2 e o alumínio NOx mais 3. O hidrogênio. O NOx do hidrogênio vai ser mais 1, exceto quando ele for um hidreto. Quando ele for um hidreto, o NOx dele vai ser menos 1. Como é que você faz para identificar um hidreto? Hidreto é qualquer composto binário. Qualquer composto binário formado por hidrogênio e alguém que seja da família 1A ou da família 2A. Ou seja, RH, sendo que o R é alguém da família 1A ou alguém da família 2A. Nesse caso, o hidrogênio forma um hidreto. E aí, nesse caso, o NOx do hidrogênio passa a ser menos 1. O oxigênio. O NOx do oxigênio vai ser menos 2. Exceto quando ele for um fluoreto. O que é um fluoreto? Quando o oxigênio está na companhia de um flúor. Como, por exemplo, OF, O2, F2. Isso é um fluoreto. Pelo simples fato do flúor ser o elemento mais eletronegativo que existe na tabela periódica, o flúor puxa todos os elétrons para mais perto dele. Então, nesse caso, o NOx do oxigênio passa a ser mais 2. A outra exceção do oxigênio é quando ele for um peróxido. Peróxido, qualquer composto binário, onde a gente tem um R, né, que é um elemento qualquer, mais O2. Esse R, esse elemento qualquer, ele precisa ser da família 1A, da família 2A ou ser um hidrogênio. Então, por exemplo, H2O2, água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Nesse caso, o NOx do oxigênio, quando for um peróxido, o NOx dele vai ser menos 1. Quando você tiver um íon, o NOx é igual à carga do íon. Então, por exemplo, se eu tiver o íon de potássio, o NOx dele vai ser mais 1, porque é exatamente a carga desse íon. Já uma substância simples, o NOx de qualquer substância simples vai ser 0. O que é uma substância simples? Uma substância formada por átomos sempre no mesmo elemento. Então, por exemplo, o gás hidrogênio, gás oxigênio, gás ozônio, o zinco, né, uma chapa de zinco, uma chapa de cobre, e etc. Então, sempre que você tiver um elemento formado por uma substância formada por átomos de um único elemento, o NOx dele sempre vai ser 0. Bom, nós vimos como são os elementos de NOx fixo. Agora a gente vai ver os elementos de NOx variável. Para isso a gente precisa saber de duas regrinhas. Compostos neutros
o somatório de um composto neutro, né? Ou seja, o somatório num composto neutro, o somatório do NOx de todos os elementos que formam aquele composto vai ser igual a 0. Guardem isso que a gente vai ver isso mais para frente. Quando for um composto iônico, o somatório do NOx dos elementos envolvidos naquele composto iônico vai ser igual à carga daquele composto. Então, se eu tiver, sei lá, PO4, 2-, o somatório do NOx deles vai ser igual a -2. Isso vai ser muito importante para vocês entenderem como calcular. Então, aqui vamos para 2 exemplos. Gás carbônico. A gente precisa calcular o NOx, né? A gente não calcula o NOx do composto. A gente vai calcular o NOx de cada elemento que fazem parte desse composto. Então, vamos lá. O oxigênio. A gente sabe qual que é o NOx do oxigênio. -2. Ah, mas é um CO2, é um composto binário e tem O2. Não seria um peróxido? Não, não seria um peróxido. Por quê? Porque um peróxido é só quando o O2 está ligado a alguém. É um metal alcalino ou um metal alcalino terroso. Alguém da família 1A ou da família 2A. Não é o caso. O carbono não está na família 1A nem 2A. Então, a regra é a regra padrão do oxigênio. O NOx dele vai ser -2. E o NOx do carbono? A gente não sabe. O NOx dele vai ser X. Como é que a gente vai chegar no resultado do NOx desse carbono? Então você faz o seguinte. Você faz um joguinho da velha aqui. Ou melhor, uma cruzinha, né? Aqui em cima você vai colocar quantos átomos daquele elemento estão presentes. Nesse caso aqui, nós temos um átomo de carbono. Qual é o NOx do carbono? X. A gente coloca aqui. Opa! A gente coloca aqui embaixo. X. Quantos átomos de oxigênio nós temos aqui? 2. Qual que é o NOx do oxigênio? -2. Isso aqui é um composto neutro, certo? É um composto que não tem carga, é CO2. Não é CO2 menos 1, CO2 menos 2, CO2 mais 2. É CO2. Então, o somatório do NOx deles vai ser igual a 0. Então, vai acontecer o seguinte. Uma vez X, ou seja, um átomo de carbono vezes o NOx de carbono, mais 2 vezes -2. 2 átomos de oxigênio vezes o NOx do oxigênio. É igual a 0. Por que 0? Porque é um composto neutro. Então, aí a gente resolve, né? X menos 4 igual a 0. X igual a mais 4. Nesse caso aqui, o NOx do carbono é igual a mais 4. Então, o NOx do carbono é igual a mais 4. Outro exemplo aqui, C6H12O6. Bom, sabemos o NOx do carbono? Não sabemos o NOx do carbono. Sabemos o NOx do hidrogênio? Sim, o NOx do hidrogênio é mais 1. Ele é um hidreto aqui? Não. Então, o NOx dele é mais 1. O oxigênio, qual que é o NOx do oxigênio? -2. Por que -2? Ele é um fluoreto? Não, não tem nenhum flúor aqui. Ele é um peróxido? Não, não é O2 e não está na companhia de somente um elemento da família 1A ou da família 2A. Então é oxigênio NOx -2. E aqui a gente faz a mesma coisa. 6 átomos de carbono vezes o NOx do carbono. 12 átomos de oxigênio, de hidrogênio, vezes o NOx do hidrogênio. 6 átomos de oxigênio, vezes o NOx do oxigênio. Por se tratar de um composto neutro, o somatório deles vai ser igual a 0. Então, aqui vai ser 6x mais 12 vezes mais 1, mais 6 vezes -2 igual a 0. 6x mais 12 mais... aliás, 6x mais 12 menos 12 igual a 0. 12 menos 12 igual a 0. Então, fica 6x igual a 0. X igual a 0 dividido por 6. 0 dividido por 6 é 0. Então, nesse caso aqui, o NOx do carbono é 0. Agora, olha que interessante. Nesse outro exemplo aqui, o NOx do carbono era mais 4. Nesse outro exemplo aqui, o NOx do carbono virou
0. Tá? Então isso é um exemplo de um elemento de NOx variável. O NOx dele varia de acordo com os elementos aos quais ele está ligado. Ok? Espero que isso seja de ajuda para vocês e bons estudos. Até a próxima.